Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos mais um vídeo do Criminal Minds. E hoje vou-vos falar de um caso que eu acho que não é muito conhecido, acho que pelo menos eu não conhecia e não é muito falado, que é o caso da família Penn. Desculpa. Pensei que estavas a mandar um indireto. Não, é que eu estava mesmo aqui a arranhar. Aqui é o caso da família Penn, que é um pouco perturbador e muito estranho e coisa. Portanto, vamos passar ao vídeo. Então, esta história começa com Han Penn e Big Penn. O Han Penn era um homem que nasceu no Vietnã e em 1979 mudou-se para o Canadá como refugiado, e a Big Penn também tem uma história bastante semelhante. Também se mudou para o Canadá como refugiada e eles conheceram-se e casaram-se em Toronto. Em 1986 tiveram a sua primeira filha, que era a Jennifer, e em 1989 tiveram o filho, o Felix. O casal trabalhava numa fábrica de peças de automóvel e muitas pessoas diziam que era um casal muito trabalhador e que o objetivo deles era dar aos filhos a vida que eles não puderam ter. E eles conseguiram arranjar bastante dinheiro com esse seu negócio e acabaram por conseguir dinheiro para comprar uma casa, uma vivenda muito boa, a um valor bastante generoso, e andavam com carros topo de gama, um Lexus, um Mercedes. Portanto, aquilo eles estavam a viver a vida, malta, e eles estavam bastante contentes e ansiosos pela vida que iam ter para a frente, porque eles realmente queriam que os filhos tivessem as oportunidades que eles não conseguiram ter. Um facto muito importante para compreenderem melhor esta história é que Han Penn e Big Penn eram pais muito exigentes e controladores, uma coisa conhecida como Tiger Parents, e é muito típico nestes pais asiáticos isso, porque realmente eles queriam que os filhos fossem o melhor que eles conseguiam ser. Eles queriam que o Felix fosse trabalhar para a fábrica deles e que eventualmente fosse até ser designer sim. Designer dos carros mesmo, para eles fazerem. E era muita pressão para os filhos viverem numa casa onde os pais esperavam muito deles, eles tinham grandes expectativas para os filhos. Estes dois eram supostamente alunos brilhantes e a Jennifer tinha muitas coisas fora da escola. Ela começou a tocar piano aos 4 anos. Ela tocava, acho que era assim, flauta na banda da escola e fazia patinagem artística. A Jennifer era uma aluna boa, pelo menos era dito. Ai, não! Era uma aluna boa, era dito. Fez muito sentido. A Jennifer era uma aluna boa, mas estava a esconder muita coisa. Apesar da alta pressão dos pais, ela era uma aluna de 16, 17 e os pais queriam que ela fosse aluna de 20, a tudo, constantemente. E isto levou a Jennifer a falsificar as notas dela. Aqueles report cards, estão a ver? Eu não sei o nome em português, mas pronto. Aquela carta onde tem as notas, pronto. E convenceu os pais que estava a tirar ótimas notas e que era uma excelente aluna. Ela andava na Mary Ward Catholic School e teve que sair devido ao seu mau comportamento. Quando os pais souberam disto, eles ficaram furiosos e decidiram segui-la. Portanto, eles levavam-na para a escola, tipo, iam buscar da escola, seguiam todos os seus movimentos e para terem certeza que ela não ia fazer cenas de adolescentes, ou seja, sair e tipo... Ela estava proibida de ver rapazes, ou seja, ela ir a bailes e conviver com pessoas, ok? Portanto, ela era uma rapariga muito fechada do mundo social. Exato. Entretanto, ela conheceu um rapaz no 11º ano chamado Daniel Wang. Wang ou Wong? Deixa-me ter a certeza. Passas-me o meu telefone. Está onde? Não sei. Está ali. Eu estava ali tipo... Ai. Ok, deixa-me. One eternity later. Wong, é o Wong. Ela acabou por conhecer um rapaz no 11º ano chamado Daniel Wong.
esta enorme crush nele porque basicamente ele era um ano mais velho e ele era bastante social e adorava fazer pessoas rir. E adorava fazer Ai, o pão nosso de cada dia! e adorava fazer pessoas rir. Ele tocava trompete na banda da escola até. Isso é mesmo americano. Até que aqui os socialões são trompete e tocam trompete. Eu só com uma bela de uma trompete, que é o Valdecir, que é fogo. E em 2005 eles até foram a uma visita de estudo juntos à Europa e atuaram numa arena onde estava bastante fumo devido a imensos fumadores, malta, era muito fumo. E a Jennifer sentia que ia ter um ataque de asma, de pânico, e o Daniel estava lá para ela e ela disse que salvou a vida dela. Olha, Isso é bem dramático! é, não é? Pois. Ela diz que salvou a vida dela e apaixonou-se por ele, portanto, foi uma coisa um bocado à toa, acabou por se apaixonar por ele por isto. Começaram a namorar no verão em segredo, como é óbvio, porque os pais nem sequer pensavam que ela estava a ver sequer rapazes, portanto. Ela até foi aceite mais cedo na Ryerson University, só que ela chumbou a disciplina de cálculo no 12º ano e eles cancelaram a matrícula dela. Portanto, foi um bocado dramático e ela não queria que os pais soubessem deste acontecimento e disse a todos que ia para a universidade. Ela até falsificou aquelas cartas que dizem foste aceita, e os pais acreditaram, portanto ela era bastante boa a falsificar estas coisas. Hanpen, na verdade, queria que a Jennifer fosse médica, só que ele percebeu que não era o rumo ideal para ela porque ela não gostava de ver sangue nem nada disso. A Jennifer convenceu os pais de que ia 2 anos para a Ryerson University e depois ia para a Universidade de Toronto tirar um curso farmacêutico. E isto tudo, atenção, em bolsas de estudo, portanto os pais não tinham que pagar nada, portanto isto era fantástico. Ela até comprou manuais e tirava apontamentos de documentários para mostrar aos pais que ela andava mesmo naquela escola e estava a esforçar-se. Portanto, isto começou a ficar um bocado fora dos limites. Ela, entretanto, trabalhava num restaurante e ensinava aulas de piano para ter o seu dinheirinho. Passaram 2 anos, malta, passaram 2 anos sem os pais desconfiarem de absolutamente nada. A dizer que realmente a minha filha está na universidade. Quando ela não estava, como é óbvio, ela diz que foi aceite na Universidade de Toronto, quando não foi. E então, sugeriu mudar-se para a casa de uma amiga chamada Topaz. Porque vivia mais perto da Universidade de Toronto e os pais aceitaram. Mas ela não estava a ver com Topaz, ela nem sequer estava na universidade, como é óbvio. Ela estava a viver em casa do Daniel e ela até mentiu aos pais dela a dizer que os pais tinham autorizado ela a viver em casa deles. Portanto, realmente. Mais 2 anos passaram desta mentira toda e os pais pensam que ela anda na universidade há 4 anos. E estava na hora de acabar a faculdade, não é verdade? E ela e o Daniel encontraram alguém online que falsificava as notas, portanto, foi fantástico. No dia da entrega dos diplomas e tal, ela disse aos pais que a turma dela era demasiado grande, então só iam oferecer um bilhete a cada aluno. E ela disse que ia levar a Topaz, convenientemente, porque era amiga dela e merecia estar ali. E ela não queria escolher entre os pais. Portanto, isto era tudo bastante conveniente e os pais não desconfiaram de nada. Depois disto, ela disse que planeava fazer um voluntariado num hospital, num programa chamado Sick Kids. E ela disse que ia trabalhar nos turnos da noite, em madrugada e aos fins de semana. Portanto, ela convenceu os pais que tinha a passar quase todo o seu tempo em casa da Topaz e continuar a viver lá durante os fins de semana. Os pais, entretanto, repararam que ela não tinha qualquer distintivo nem cartão que dizia que ela fazia parte daquela associação de voluntariado no hospital e decidiram levá-la para o hospital para ver onde é que ela fazia este voluntariado. Quando eles chegam lá, ela sai do carro e entra no hospital, já com aquela ansiedade, estão a ver, então os pais seguem-na. Seguem-na? Sim. Seguem-na. Os pais seguem-na. Isto chama-se para mal, seguem-na. Passe, vão segui-la, pronto. Os pais vão segui-la.
Portanto, ela entra no hospital e os pais vão segui-la. Meu, vou atrás dela, meu! Boa, isso. Ah, até tinha aqui escrito foram atrás dela. Olha mesmo! Ela sai do carro e entra no hospital e os pais decidem ir atrás dela para ver onde é que ela trabalhava e ela esconde-se durante imenso tempo na aula das urgências até eles irem embora. Os pais começaram a desconfiar cada vez mais e no dia seguinte ligaram à Topaz, à suposta amiga onde ela estava a viver. A suposta amiga na casa. A suposta amiga com quem ela estava a viver. Eu não sei falar! Ela disse, oh meu Deus, a Jennifer não está cá. Que surpresa. E ela disse que também não vivia lá. Os pais começaram... Bem, descobri-se a pólvora. E os pais começaram a fazer pressão à Jennifer, a perguntar o que é que tu andas a fazer da tua vida, porque é que não estás a viver com a Topaz, onde é que tu andas. E eventualmente ela confessou que não tinha ido à Universidade de Toronto, nem estava a viver em casa de Topaz, estava na verdade a viver em casa do Daniel. Mas manteve, no entanto, a versão de que ela foi realmente à Ryerson University quando não foi. Portanto, ela decidiu manter essa versão e contar só uma parte da história. Os pais ficaram chateadíssimos, como é óbvio, como podem imaginar, eles eram uns tiger parents e quando descobriram que a filha deles estava fora de controle deles, eles ficaram bastante chateados e proibiram-na, tiraram-lhe o telefone, tiraram-lhe o computador, proibiram-na de sair à noite, ela já nem podia sair, mas pronto, proibiram-na de ver o Daniel e todas as atividades que ela fazia, fizeram-na despedir-se do restaurante onde trabalhava e só podia dar aulas de piano. Malta, para verem ao extremo que isto chegava, eles até viam os quilómetros que o carro dela fazia para ter a certeza que ela não ia a mais lado nenhum. Portanto, isto é mesmo nível super controlador e devia ser, pronto, muito difícil para ela. Ela estava miserável, não é? Mas mesmo assim, ela tentava ir ver o Daniel, ela até tentou fazer aquele truque das almofadas, estão a ver? Põe as almofadas na cama, fogem, nananã, mas os pais, como já viu, descobriram e ficou ainda mais sarinhos. E eles queriam que ela se candidatasse a faculdades outra vez. Eles fizeram-lhe avisos, tipo, ou vais à escola ou sais de casa e que não há maneira de veres o Daniel. O pai dela até chegou a dizer, se queres ver o Daniel vais ter que esperar até eu morrer. O Daniel já estava farto de mentir e andar às escondidas, então decide acabar com a Jennifer e a Jennifer descobre que ele está a namorar outra rapariga chamada Christine, portanto ela estava bastante miserável e decidiu dizer ao Daniel que 3 homens foram à casa dela e atacaram-na quando ela estava sozinha em casa e mais tarde deixaram uma bala na porta dela e ela disse que acreditava que aquilo tudo era obra da Christine, a dizer tipo, ou te afastas do meu homem ou és morta. E o Daniel achou que isto tudo era completamente maluco e continuou a afastar-se dela. Na primavera de 2010, ela reuniu-se com um amigo de infância, o Andrew, que durante uma conversa, não sei que conversa normal é que eles estavam a ter, mas escolha dizer que ele já tinha pensado em matar o seu próprio pai. E a Jennifer teve uma brilhante ideia. Ela pensou, a minha vida seria muito mais fácil sem os meus pais. O Andrew decidiu apresentá-la a um amigo dele chamado Ricardo Duncan. E surgiu o plano de matar o pai dela por 1500 euros. 1500 euros. Eu estou a dizer isto tudo mal, eu nem sei o que eu estou a dizer. Ok. Eles tiveram este plano de que o Ricardo ia matar o pai dela num parque de estacionamento pelo preço de 1500 euros, que era o preço do homem, coitado, com o dinheiro das aulas de piano dela. Portanto, o Duncan aceitou o dinheiro, mas passado vários meses ele não fez nada e, portanto, eles tomaram isto como um caso perdido e nada foi feito. Algum tempo depois, Daniel e Jennifer voltaram a namorar e arranjaram um plano para matar os pais da Jennifer. Eles decidiram contratar um assassino e o plano era eles entrarem em casa da Jennifer e matarem os pais. O Daniel deu-lhe então um iPhone para usar como burner phone, um telefone específico para falar sobre cenas do crime, estão a ver? E é aqui que entra na história o Leonard Crawford, que era um conhecido do Daniel, que disse que normalmente fazia estes trabalhos por 20 mil dólares, mas ia fazer um desconto! Portanto, agora ia ser só 10 mil dólares. Só. No dia 8 de novembro de 2010, foi-lhe dito que um tal
amigo David ia ajudar. Aquilo era uma noite normal, malta. A Jennifer estava a ver TV no quarto, o Han estava a ler o jornal na sala, lá em baixo. E às 8h30 o Han foi dormir. Bom, é bem cedo para ir dormir, não é? 8h30? Não. Não! E a Big estava a ter num bar a dançar com as suas amigas, estava a ter uma noite fantástica. E às 9h30 chegou a casa e foi ver televisão. Às 9h85 o David liga à Jennifer e falam por uns minutos e a chamada acaba. E a Jennifer vai lá abaixo e diz boa noite à mãe e secretamente destranca a porta da entrada. Às 10h02 uma luz apaga e acende e supostamente isso era um sinal para os intrusos entrarem. Às 10h05 David e Jennifer trocam mensagens e entre essas mensagens há uma que diz VIP Access, ou seja, vocês estão a perceber a mensagem, vocês podem entrar, vocês são VIPs, podem vir. Foi então que de surpresa veio um terceiro assassino, que era o Eric Carly, é esse o nome, e entram os três pela porta de frente da casa. Ao entrarem, um vai buscar o Han lá acima e trá-lo para baixo, e eles põem todos, incluindo a Big, cá em baixo. E o Eric foi buscar a Jennifer e fê-la ir buscar dinheiro e supostamente atou às escadas com um atacador. Han e Big estavam confusos e imploraram para não magoarem a Jennifer, que ela não tinha feito nada de mal. E eles responderam que para não se preocuparem com a Jennifer, porque ela ia ficar bem. Ou seja, estava um bocado a dar a ideia de não se preocupem, foi ela que planeou isto tudo. Portanto, depois de levarem-nos para baixo, eles vão alvejá-los e Big morre ali, instantaneamente. A Jennifer liga ao 911, ao 112, e ouve-se alguém durante a chamada a gritar. Esta pessoa era o Han. Ele não estava morto, ele tinha até conseguido sair de casa e estava a gritar por ajuda. Até um vizinho o tinha ouvido e ele próprio tinha ligado para o 112 e para a polícia. What's your name? My name is Jennifer. Someone just broke in? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Does it sound like gunshots? I don't know what a gunshot sounds like. I just heard a pop. I'm okay. My dad just went outside screaming. Do you think your mom is downstairs too? I don't hear her anymore. Please hurry. I don't know what's happening. Os médicos chegam, levam-no para o hospital e põem-no num coma induzido. A polícia vai interrogar a Jennifer nessa noite. Ela disse que os homens tinham entrado em casa, levado dinheiro e matado os pais. A polícia perguntou-se como é que a Jennifer tinha conseguido ligar ao 112, se ela estava atada às escadas com um atacador. Eles ficaram um pouco confusos e 2 dias depois levaram-na para interrogatório e pediram para ela demonstrar como é que ela tinha feito a chamada e vou-vos deixar aqui o clipezinho para vocês verem este interrogatório. I want to see how you could physically get your phone out of your waistband. We're obviously going to need to know that. It's very important. We know you made the phone call, but questions are going to obviously raise is that if my hands are bound and I'm against the railing, how do I talk to a 911 operator? Put this in the side that you believe it was in. Great. Turn around so that you're looking away from me. You're looking exactly like, now here is where the banister is. Put your hands back behind your back, exactly how you remember they were. Okay? Now, and are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm Yes? around the banister, Yes? but my hands were bound together. Your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911? And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Portanto, isto era um bocado estranho. Dá para ver no vídeo que ela hesitou bastante nas respostas que ia dar. E é um pouco estranho se o telefone dela estava cá em baixo e em altifalante e ela estava a gritar para o telefone, porque é que na chamada do 112 ela está quase tipo aos segredos, tipo, ela estava com uma voz super abafada, não é a voz de alguém que esteja a gritar, obviamente.
Portanto, eles decidiram arranjar alguém para seguir a Jennifer. E no funeral da Vic, da mãe dela, eles repararam que a Jennifer não mostrava qualquer tipo de emoção, o que, pronto, pode não ser alarmante no sentido de todas as pessoas têm a sua maneira diferente de fazer o luto, mas no caso da Jennifer é bastante alarmante. Portanto, as pessoas começaram a desconfiar, incluindo a polícia, de toda esta história. Uma das coisas que a polícia estava super intrigada foi porque é que os assassinos não levaram mais nada. Eles tinham chaves do carro, tipo, à vista na entrada, eles não levaram nada disso. Dinheiro escondido ainda, que eles não levaram. Não havia sinais de arrombamento. Parecia que eles sabiam que a porta estava aberta. E porquê é que haveriam de deixar a Jennifer salva? Porque é que eles não iam matar todas as testemunhas possíveis? Portanto, isso foram umas perguntas que deixaram os detetives bastante confusos. 3 dias depois, a 12 de novembro, o Han acordou e ele estava em muito mau estado. Ele tinha ossos partidos da cara, tinha ainda fragmentos de balas presos à cara e até tinha alguns ossos do pescoço partidos. Mas apesar disto tudo, ele lembrava-se exatamente tudo o que tinha acontecido naquela noite. Ele disse que enquanto os homens estavam em casa a fazer as suas coisas, a roubar, whatever, ele disse que ouvia a Jennifer a falar com eles como se fossem amigos. E quando foi-lhe perguntado se tinha visto a Jennifer presa ao corrimão das escadas, ele disse que na verdade tinha visto a Jennifer andar pela casa calmamente, como se fosse uma noite normal. Portanto, isto foi bastante alarmante para a polícia. Foi então que chamaram a Jennifer para um terceiro interrogatório e este interrogatório demorou imenso tempo, demorou 9 horas, malta, é bastante exaustivo, principalmente não só para a Jennifer, mas para os polícias também. E a tática deles foi tentar culpá-la pela morte dos pais e talvez conseguissem uma confissão daí. Ela confessou, mas confessou no entanto que ela tinha uma depressão e que na verdade ela queria que eles fossem à casa dela, mas a matassem. Mas eles ficaram confusos e mataram os pais. Pronto. E esta foi a desculpa dela e claro que os polícias prenderam-na no momento e conseguiram identificar os 3 assassinos ao ver mensagens que ela tinha no telefone. Ela tinha obviamente já se tinha livrado do cartão SIM, mas no entanto ainda havia mensagens mesmo no iPhone. O julgamento começou a 19 de novembro de 2014 e demorou 10 meses. Havia cerca de 50 testemunhas neste caso. E a única defesa da Jennifer era que realmente ela não tinha contratado esses 3 assassinos. Além disso, para que é que ela precisava de 3 assassinos? Pessoal, estão a ver? Eu não percebo. Ela tinha realmente contratado essas pessoas para a matarem ela e não os pais. A defesa dela até disse que a Jennifer tinha tentado cancelar, mas eles disseram que ela tinha que pagar na mesma e até tinha que pagar para eles não atacarem. Portanto, era a desculpa de que os pais eram bastante controladores, portanto eram os Tiger Parents, que ela simplesmente não conseguia mais viver aquela vida, era muita pressão, mas ela não aguentava mais e foi um ato de desespero. No entanto, ela foi vencida pelas mensagens que ela tinha trocado, que foram gravadas com os assassinos, portanto foi completamente, esta defesa foi completamente vencida por isso. Ela foi então julgada a 13 de dezembro de 2014, a prisão perpétua por 25 anos, sem possibilidade de sair. Desculpa. Isto aplicou-se à Jennifer, ao Daniel, ao David e ao... escrevi Leonor. É isso. Isto aplicou-se não só à Jennifer, mas também ao David, ao Daniel e ao Leonard. O Eric, no entanto, o advogado dele estava doente na altura do tribunal, portanto o julgamento dele foi adiado. Ele acabou por aceitar um acordo que o sujeitava só a 18 anos de prisão. Portanto, eles estão todos em prisões diferentes e o Eric até acabou por morrer na sua cela em 2018, que é uma história completamente diferente, mas pronto. Ela, durante o julgamento, estava completamente proibida de falar com o pai, com o irmão ou com o Daniel até, e as pessoas dizem que o Han já não é
obviamente, o homem que ele era. Eles dizem que ele é uma sombra da pessoa que ele era. Ele sai de uma depressão imensa, tem imensa ansiedade e eles dizem que é bastante difícil para ele viver. Ele não pode trabalhar devido aos seus ferimentos, portanto o Han tem uma vida bastante difícil e muito traumática. E ele diz que espera que a filha possa se tornar um ser humano decente e que perceba a gravidade daquilo que ela fez. A Jennifer terá 49 anos até ter sequer a possibilidade de sair da prisão, portanto ela ainda vai ficar lá por bastante tempo, portanto, e acho que não vai ser muito provável eles saírem, portanto eu acho que a justiça vai ser aplicada a estas pessoas definitivamente um pouco doentes da cabeça. Portanto, isto é definitivamente o resultado de muito dramático, de pais muito controladores, desde eu estou na universidade, só que não, para matar os pais. Portanto, isto foi realmente um caso muito dramático. E pronto, eu espero que tenham gostado. Sei que ficámos agora aqui num nível bem tipo... Mas espero que tenham gostado deste episódio e espero que estejam a gostar desta nossa série, porque nós estamos, e é bem interessante porque eu e a Candeias somos malucas da cabeça e nós gostamos bem destas cenas. Portanto, e a malta. Sim. Não se esqueçam de subscrever ao canal, dar um like e deixar nos comentários. Podem até sugerir casos para nós fazermos vídeos sobre. Não? Sim? Está certo gramaticamente, não sei? Sim. Portanto, digam aí sugestões de vídeos e se gostam, se não gostam, deem-nos críticas, tudo o que vocês quiserem. E vá, malta, beijinhos e até ao próximo vídeo.